Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, Pai do Senhor. Bom, antes de começar a ministração, quero agradecer a oportunidade de ministrar aqui para a igreja, agradecer ao pastor Fernando, agradecer a vocês que estão nos ouvindo. Espero que Deus fale com vocês. Em nome de Jesus. Vamos orar antes de começar? Bora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar aqui compartilhando da Tua Palavra. Que em nome de Jesus o Senhor nos use poderosamente e que tudo que a gente falar aqui não venha de nós mesmos, da nossa boca, do nosso coração, mas que o Senhor nos use e que muitas pessoas sejam alcançadas através dessa palavra. Que todos que estejam ouvindo recebam essa palavra como uma boa terra e em seus corações e como uma boa semente. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom, hoje a gente veio falar sobre legado, né? Desde a minha infância, desde a adolescência, eu sempre ouvi essa palavra e sempre fui desafiado a deixar um legado na vida das pessoas, né? Diferente de herança, né? Diferente de algo de valor, né? O legado é algo que você transforma a vida de pessoas, né? A herança a gente sempre associa com valores financeiros, né? Com valores de moeda, dinheiro, né? Mas Deixar um testamento para os filhos, está tão distante da nossa realidade, né? A deixar aquele testamento com vários bens para os filhos, mas nós estamos falando aqui de deixar valores eternos, não somente para os filhos, né? Para as pessoas à nossa volta. Então é muito importante a gente entender o legado, né? O que a gente pode fazer na vida das pessoas, qual a nossa razão de estar aqui na Terra, né? Todos nós temos um propósito, isso a gente precisa entender, que a gente tem um propósito nessa Terra, né? E existe N motivos, N tarefas para a gente fazer aqui na Terra para transformar a vida de pessoas, né? Na Bíblia, existem dois exemplos, um contrário do outro, né? Um exemplo em que a pessoa não fez absolutamente nada. A gente vai ler lá em Gênesis 5:25, que fala sobre ele fala sobre a genealogia, né? Dos primeiros homens da terra. E nesse versículo 25, ele fala sobre um homem, né? Diz assim, Gênesis 5:25. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, viveu Matusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Bom, esse é o primeiro exemplo de uma pessoa que não deixou legado na Terra. Deixou filhos. Eu acho que 900 anos, acho que ele deve ter deixado muitos filhos, né? Talvez, e ele viveu tudo isso e nada... A Bíblia não fala de nada de consistente que ele tenha deixado, né? A não ser os filhos, mas nada de exemplo que ele tenha deixado. Talvez a única coisa que ele deixou na Terra foi um filho que gerou Noé, né? Então, o único legado dele, ele teve 900 anos, você tem ideia de que 900 anos para fazer algo extraordinário e ele não fez nada. Exato. Né? E a Bíblia fala de diversos homens, né? E a gente consegue ver exemplos de vários deles, de legados de vários homens, né? Sim. Então, por exemplo, se a gente falar sobre Daniel era um exemplo de integridade. José também, um exemplo de uma pessoa que foi correta, né, justo. A Bíblia fala, por exemplo, de Noé, que Noé era um homem justo e bom, que andava com Deus. A Bíblia fala também sobre Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Então a gente vê um legado de vários homens aí. E esse legado que eles deixaram é um legado que a gente segue até hoje. Olha, passou não sei quantos mil anos, né?
a gente está no ano 2000, mas antes de Cristo, eles devem ter vivido 600, 800 anos de Cristo, e até hoje é falado sobre eles, e muitos dos exemplos, José, a gente segue como exemplo, um cara íntegro, né? Que podia chutar o balde e não fez, e é um cara de exemplo, né? Você vê Abraão é uma das pessoas que mais deixou o legado. Hoje ele é pai das duas maiores religiões do mundo, né? Então, assim, você tem o cristianismo que a gente aprende sobre Abraão, e você tem os muçulmanos que também estão ali, que também reconhecem, né, a importância de Abraão. Tem uma nação inteira, né, que reconhece Abraão, reconhece Isaac, Jacó. É tão grande assim a influência dele, de um legado, de uma nação que ele deixou, que até hoje a gente lembra dele, né? Se a gente perguntar quem foi o presidente da República de 1930, a gente não vai saber, né? Mas olha Abraão, o legado que ele deixou, né? Exato. A gente também tem o legado de Paulo, por exemplo, que tantas coisas deixou aí no Novo Testamento, né? E muito da parte do Novo Testamento foi um legado que Paulo deixou também. E uma das pessoas que mais deixou o legado em tão pouco tempo, né? E esse é o maior de todos, o maior de todos os legados, foi Jesus Cristo, né? Viveu 33 anos, sendo que o seu ministério começou aos 30 anos. Né? Então ele teve 3 anos de ministério que superou 900 e não sei quantos anos de Matusalém. 3 anos ele superou os 900 anos de Matusalém. E ele deixou um legado lá em João 21, 25. Ela vai abrir aqui. João 21, 25. Diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Olha o legado, olha a transformação que Jesus fez neste mundo. Né? Ele separou a data, né? Separou o mundo, o tempo. Ele simplesmente separou o tempo. Ele falou assim, agora, a partir de agora, vai ser antes de Cristo e depois de Cristo. Né? Olha a importância de deixar um legado na vida. Fora o legado espiritual, ao morrer na cruz por nós, né? E nos trouxe vida, né? Nos trouxe salvação, nos trouxe uma vida, um relacionamento com Deus. Olha o legado que ele trouxe para a gente. Exato. Né? Até mesmo as pessoas que não são cristãs reconhecem o legado que Jesus deixou como exemplo, né, de bondade, de amor, de tratar os outros. Então ele deixou um legado tão grande que até aquelas pessoas que não seguem a Jesus também reconhecem o legado que ele deixou. Obviamente que para nós que somos cristãos, a gente reconhece que além de deixar um legado de exemplo, de conduta, ele também deixou um legado espiritual. Mas para as pessoas que não são cristãs, elas também enxergam em Jesus um exemplo de conduta. Então ele também deixou um legado para essas pessoas. Nós temos uma ideia, o budismo ele cita em certo momento o Jesus, né, fala que ele é o ser mais iluminado, chegou a um estágio de iluminação, né? O próprio muçulmanos, eles reconhecem Jesus como um profeta, mas eles reconhecem, ele deixou um legado ali, né? Então, olha a diferença, né, de pessoas que deixaram legado, né? E hoje, nessa noite, o meu desafio, ou como posso dizer, a minha reflexão, né,
Qual legado você tem deixado para a humanidade? O que você tem deixado para a humanidade? Quais as suas posturas? O que você tem feito na vida de pessoas? Porque cristianismo é isso. Cristianismo, a gente está representando Cristo aqui na Terra. Então, de alguma maneira, a gente tem que deixar um legado na vida das pessoas. Porque somos pequenos cristos, né? Somos cristãos, pequenos cristos. E qual legado? Eu não estou falando, mais uma vez, de herança, de dinheiro. Rodolfo, eu estou trabalhando pra caramba para que os meus filhos tenham uma vida boa, os meus netos, os meus bisnetos, todos eles tenham uma vida boa. Eu não estou falando disso, eu estou falando de legado. E legado, quando a gente pensa em legado, a gente está no âmbito espiritual, primeiramente, e no âmbito moral. As duas têm que andar junto. Você tem, como cristão, tem o dever de deixar um legado para a humanidade. Exato. Há alguns dias atrás, uma nação parou por causa de um jogador. Um jogador que tinha uma vida moralmente dizendo terrível, muito questionável, né? Ele parou uma nação. Ele deixa um legado lá, no futebol, né? Mas se a Bíblia diz assim, se a nossa esperança está nas coisas terrenas, nas coisas aqui da terra, traduzindo ou colocando no contexto, se o nosso legado está aqui para deixar coisas aqui na terra, a gente é o mais miserável de todos os homens. A gente tem que deixar na terra legados morais e espirituais. Você tem que ter filhos espirituais. Você precisa chegar lá na terra, no céu, né? E ter a coroa, as pedras na sua, o galardão te esperando, né? E você tem que ser lembrado não pelo que você tinha, e sim pelo que você era, né? Exato. O que você deixou, né? Pensando assim, será que você só deixou dinheiro guardado, barras de ouro que valem mais do que dinheiro, ou uma mansão, ou carros, diplomas, ou será que você deixou um legado de amor, de caridade, compaixão, de dedicação à obra, de amar o próximo e de bons exemplos por aí? Qual é o legado que você está deixando? Será que seu legado é apenas dinheiro? Porque se for isso, ainda dá tempo de correr atrás de mudar esse legado. E primeiro, assim, é claro que você tem que buscar dar o melhor para sua família, para os seus filhos. Isso é digno, sim. Deus não é contra nada disso, mas que você primeiramente deixe valores. E começando em casa, tá? Começando com seus filhos, deixar valores para o seu filho, muito mais do que herança. Muito mais do que herança. Para os seus filhos, para os seus irmãos, para a sua família, né? Exato. Que você seja visto como referência também. E quando se trata de legado espiritualmente, é você querer ter experiência com Deus. Quando você tem experiência com Deus, é legado que você deixa para as pessoas. Eu não estou falando que vamos lá pegar a Bíblia e vamos ler tudo. Não, é experiência com Deus. Não é algo que você faz roboticamente, né? Vou ter que ler porque meus filhos precisam. Não, seus filhos têm que enxergar você como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, né? Assim, falando de filhos, porque é o mais fácil de dar o exemplo, mas pode ser o seu amigo, o seu vizinho, os seus irmãos, as pessoas têm que enxergar em você essa referência, né? A gente fala de filho também, e eu vou bater bastante nessa tecla, né? Porque juntar nós dois, a gente praticamente
estar junto com o filho de vocês. É. Né? Em algum momento ele esteve com ela, em algum momento vai estar comigo ou já está comigo, trabalhando com jovens, adolescentes e tudo mais. E eu vejo a necessidade de os pais deixarem legado espiritual para os filhos. Nós, como líderes, nós, como igreja, liderança, a gente batalha, a gente busca para que deixar um legado espiritual para os seus filhos. Isso é a minha meta. Desde a minha adolescência, eu falei, eu quero deixar um legado nessa terra. Porque eu sabia que dinheiro dificilmente, né? Mas eu quero deixar um legado nessa terra. Eu preciso... eu sei que é algo muito absurdo, né? A gente falar sobre a morte, né? Mas nós cristãos não temos que temer a morte, né? E eu sempre pensei comigo, falei, Deus, quando eu morrer, eu quero deixar um legado para as pessoas. Eu quero deixar... transformar a vida, nem que seja de uma pessoa. Eu vou fazer isso e vou batalhar para isso. Então, que vocês venham deixar nos seus filhos, não espere só da liderança, não espere só do pastor, deixar um legado para os seus filhos. Vai, faça você o legado na vida dos seus filhos. Que eles olhem para você, eu quero ser um homem de Deus igual meu pai, igual minha mãe é. Então, primeiro é o espiritual, o legado espiritual. Segundo, é o legado moral. Dos seus filhos, dos seus parentes, olharem para você e falar assim, eu quero ser igual a ele, moralmente, caráter, né? Integridade. Eu posso olhar e falar assim, putz, eu tenho uma referência do meu avô. Meu avô foi um cara incrível, moralmente um cara incrível. Minha mãe, uma mulher incrível, moralmente, assim. E eu me espelho muito nisso. Fez muita diferença na minha adolescência, a postura do meu avô, fez muita diferença a postura da minha avó. Né? Todos têm erro, claro, é do ser humano, infelizmente, né? Mas eles deixaram um legado na minha vida. Muitos líderes que foram meus líderes, o pastor Fernando, Irene, todos esses deixaram um legado para a minha vida. Né? E eu entendi isso. E legado espiritual e moral também, porque eu tive a oportunidade de conviver diariamente, né? Na minha infância, sempre aqui na igreja. Então, foi muito importante para mim. E você precisa criar no coração de vocês o desejo de mudar a vida de pessoas, de deixar um legado na vida de pessoas. Cristianismo é isso, né? É você pensar que tudo que você faz vai agir na sua vida e vai agir na vida do próximo. Então, tudo que você fizer em relação ao cristianismo, você precisa pensar, mas isso aqui está influenciando a vida de outra pessoa? Você pode até pensar assim, eu não vejo problema em agir dessa maneira. Mas será que isso que você está fazendo vai fazer com que o outro tropece? Então, você já não está pensando no próximo. E isso também é legado. É agir pensando, será que eu estou ajudando aquela pessoa a crescer de acordo com o meu testemunho? Será que eu estou dando um exemplo legal para aquela pessoa de acordo com o meu testemunho? Será que o testemunho que eu estou dando vai fazer com que aquela pessoa tropece lá na frente, ainda que seja daqui a anos? Para que nunca aconteça de um dia uma pessoa falar assim, você falou para mim um dia que eu podia fazer tal coisa, eu fiz e hoje a situação que eu vivo é também por conta do seu exemplo. Que a gente possa sim influenciar a vida de pessoas, mas que a gente possa encontrá-las lá na frente e ela fala, olha, muito obrigada, porque pelo exemplo que você me deu, hoje eu vivo da maneira que eu vivo.
E eu não estou falando de questão de ser bem-sucedido financeiramente, eu estou falando de questões cristãs e morais, como a gente está falando aqui. Mas a gente sabe que muitas vezes a forma como a gente age, o testemunho que a gente dá, vai sim influenciar na vida de outras pessoas. E que a gente possa se alegrar lá na frente de encontrar uma pessoa que a gente nem lembrava, e essa pessoa falar, nossa, olha, hoje eu vivo assim, 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 eu conheço isso e isso, também por causa do seu exemplo, por causa do jeito que você me falou lá atrás. Muitas vezes a gente nem vai lembrar, mas a gente fez diferença na vida de outra pessoa. A gente precisa entender que não existe cristianismo isolado. Eu não consigo ser cristão sozinho. É impossível. Né? Eu sempre lembro do exemplo de uma ministração que eu ouvi, que a cruz ela nos liga com Deus, né? Sentido vertical, e nos liga no horizontal com as pessoas. Né? Então não existe cristianismo sozinho. Né? Lá em João, ele fala assim, conhecereis que são os meus discípulos quando amares uns aos outros. Então, sim um ato de amor você querer transformar a vida de pessoas. É claro que a gente não tem este poder, né? Mas somos um canal de Deus aqui na Terra. Então, somos embaixadores, somos os que representam Cristo aqui na Terra. Então, a gente tem que estar disponível, né, com o coração aberto para ser usado por Deus. Então, se a gente não está com o coração aberto para ser usado por Deus, que legado a gente vai deixar? Né? Porque o que a gente vai deixar? Nossa vida vai passar e acabou. Vai ser mais um Matusalém. Né? A gente não pode ser o cristão Matusalém, né? Que viveu, foi lá na igreja. Juntou riqueza. Às vezes nem riqueza juntou, né? Não sabemos. E simplesmente morreu. Morreu. Acabou. Né? E quão frustrante isso né? De você... Jesus, ele pagou um preço altíssimo, né, para nossas vidas. Um alto preço. Um alto preço. Imensurável. E a gente foi salvo, a gente conhece a palavra, mas acabou por aí. Acontece muito, isso não é algo que está longe, acontece muito, que a pessoa vem, a salvação ela é de graça, não é por obra, né? Porque se você deixou ou não deixou de deixar um legado para uma vida de uma pessoa, a salvação é de graça, é favor imerecido. Não há nada que nós possamos fazer nessa terra que faça a gente merecedor da salvação. Isso é inquestionável. Mas a gente precisa dar uma mudança. Né? A nossa geração, na verdade a humanidade clama, né? grita pela salvação, né? Grita para que os homens e mulheres de Deus se levantem. Né? Exato. As pessoas pedem por uma referência, né? E muitas vezes não tem. E esse é o maior legado que a gente pode dar para uma pessoa, é a salvação, né? Não que a gente venha salvar, mas mostrar Cristo para ela. Né? E tem diversas maneiras de mostrar Cristo. Primeiramente, sendo Cristo aqui na Terra, né? Sendo um cristão, um exemplo aqui na Terra. E também falar de Deus para as pessoas. Olha, a oportunidade que a gente tem é terrível. Olha, uma pandemia mundial, a gente está terrível. Está num momento assim que a sociedade está assustada, perdida e tal. Olha a oportunidade que nós temos. Né? Primeiro, de não se abalar. Né? É claro,
tem a falta de emprego, tem as doenças, infelizmente, mortes, tudo mais. Mas olha a oportunidade de nós cristãos falar de Deus neste momento. Trazer a esperança, né? Mostrar para as pessoas que diante de toda essa situação de medo, de desespero, a gente tem uma esperança. E que a gente demonstre para as pessoas que apesar de, sim, a gente viver no mesmo mundo e a gente também poder sofrer consequências disso, a gente não se deixa abalar porque a nossa esperança não está nas coisas aqui da terra. A gente tem uma esperança que é muito maior. E isso a gente também pode aproveitar essa oportunidade para mostrar para as pessoas que existe uma esperança. Mais uma vez, se a gente for olhar para as coisas aqui da terra, é claro que o nosso eu, né, o nosso corpo, a nossa alma, olha para a nossa volta e vê o quão crítico tá, mas a nossa esperança nunca pode estar nisso. Nunca, nunca. Nossa esperança está lá no céu, né? Que um dia Ele virá nos buscar e viveremos eternamente com Ele, né? E olha, isso foi ministrado para mim, olha o legado que deixaram na minha vida, né? Aos meus 12 anos ministraram para mim: Rodolfo, você vai ter uma vida eterna com Cristo. Jesus virá buscar você. Olha o legado que deixaram na minha vida. E você é um canal para isso, para outras pessoas, né? Se você quer que a sua família seja salva, né? Eu sempre pensei nisso, né? Talvez eu não alcance os meus familiares, mas talvez eu alcance aquela pessoa que vai alcançar os meus familiares. Isso é legado, né? Eu não estou comprando ninguém, eu não estou juntando tesouros aqui na terra, né? Onde a traça, ferrugem consome, né? A pergunta é: se amanhã é o fim do mundo, né? Se amanhã pedirá a sua alma, o que você vai entregar, né? Ou, infelizmente, todos nós estamos sujeitos à morte. Infelizmente, a gente está num corpo corruptível. Eu creio sim que a gente logo será arrebatado e terá um corpo incorruptível, né? Não precisaremos experimentar a morte. Eu creio nisso. Mas todos nós estamos sujeitos. E o que será da gente? O que a gente vai deixar para a humanidade? Você vai ser lembrado Como? por quê? Pelo quê? Aquele que jogou muito futebol? Olha, meu Deus do céu. Ou aquele que mudou a história de muitas pessoas. E a gente tem esse poder que se chama Evangelho. O Evangelho de Cristo é o legado que a gente pode deixar para mudar a humanidade, mudar as pessoas, mudar a nossa vida, a vida das pessoas que nos ouvem. Rodolfo, de que maneira eu posso mudar? De que eu posso deixar de legado, né? Lá em Timóteo, eu não me canso desse capítulo de Timóteo. Isso faz muito parte da minha vida, isso faz parte do meu ministério. 1 Timóteo 4:12. Do 12 em diante. Do 12 em diante. Ele fala para Timóteo, que ninguém despreze a sua mocidade, mas existem princípios por trás disso, mesmo que você não se sinta jovem, né? Mas existem princípios que todos nós devemos praticar. Ele diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti,
o qual te foi concedido mediante a profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Olha a importância. Rodolfo, de que maneira eu vou deixar o legado? É ser padrão dos fiéis, no amor, na pureza, no procedimento, no domínio próprio, na fé. Seja aplicado na busca da leitura da palavra, na exortação, no seu ministério, aquilo que Deus te colocou para fazer, isso, vai lá, faça com diligência, faça a coisa acontecer, e assim o seu progresso, ele fala, o seu progresso será visto por todos. E continue nisso, com o seu testemunho, salvará tanto a você como aqueles que te ouvem. Então esse é um princípio ao qual você vai conseguir deixar legado para as pessoas. Quando você começar a se tornar padrão e se aplicar na leitura da palavra. Buscar a palavra, ser diligente naquilo que você está fazendo, ser apaixonado por aquilo que você está fazendo, ser incansável naquilo que você está fazendo. É na obra do Senhor, é moralmente, você desejar fazer a obra de Deus, ter experiência com Deus. Deus, eu preciso ter experiência contigo, preciso ter uma experiência contigo. Mesmo que seja lá no quarto, trancado, que ninguém veja, mas isso vai fazer uma diferença gigante na vida das pessoas. Porque, mais uma vez, como eu digo, as pessoas estão clamando por homens e mulheres de Deus, para ser manifestada a glória de Deus através desses homens. E através da busca, você vai alcançar, você vai conseguir deixar um legado espiritual e moral na vida das pessoas. Amém? Espero que vocês tenham entendido. Espero que o coração de vocês estejam abertos, né, para ter ouvido essa palavra e que você venha deixar um legado, né, que eu possa ter deixado um legado na vida de vocês. É um desejo muito grande na minha vida, deixar legados, que isso cresça no coração de vocês também, que vocês possam deixar legado para mim também, né, e Deus abençoe todos vocês. Amém? Amém. Que a gente possa entender que tudo que a gente faz em relação ao cristianismo, a gente sempre pode pensar não somente no que a gente está fazendo para nós, né? O que eu estou plantando para eu colher, mas eu posso pensar muito no que eu estou plantando para uma próxima pessoa colher. Isso também é um legado, né? Que a gente pense sempre nisso. Eu estou plantando isso aqui, pode ser que eu não veja fruto disso aqui, mas um próximo vai vir e vai colher os frutos daquilo que eu fiz. E não tem problema isso. Porque é importante que a gente está semeando para o reino. Quanto mais gente a gente influenciar, quanto mais gente a gente deixar legado e a gente demonstrar valores e fazer com que essas pessoas cresçam, a gente está contribuindo para o crescimento do reino de Deus, que é um todo muito maior, né? É todo um trabalho bem maior do que aquilo que a gente está pensando aqui dentro. Assim como, por exemplo, quando a nossa igreja fala que a nossa missão é apoiar outros ministérios, também é o legado. A gente está fazendo um trabalho aqui e apoiando outro ministério. Mas não importa, porque isso tudo faz parte do reino. A gente está contribuindo para o crescimento do reino de Deus. Então, que a gente pense o seguinte, toda vez que a gente deixa o legado, além da gente contribuir para o crescimento de outras pessoas, para o crescimento e salvação dessa pessoa para que ela não se perca, a gente também está contribuindo para o crescimento do reino de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos. Senhor Deus, glorioso Pai, aqui estamos em Sua presença, Deus, sabendo que só Tu és Deus,
Só em Ti encontramos o verdadeiro valor, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Sua palavra que nos esclarece, nos revela. Oh Deus, muito obrigado porque o Senhor nos entregou o Espírito Santo. Esse é o qual nos ajuda em todas as nossas fraquezas. Obrigado porque é Ele que revela todo o Teu querer e o realizar em nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Espírito Santo, nos ajude a deixar um legado na vida das pessoas, ó Pai, através da Sua palavra, através da Sua revelação, através do Evangelho de Cristo, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos, ó Pai, se levantar como igreja, Pai, se levantar como resposta para essa geração, uma resposta para este mundo, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos trazer a salvação, ó Pai, que possamos, através das nossas vidas, ó Pai, levar a salvação para os perdidos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nos capacita, Pai, a falar da Sua palavra, a viver a Sua palavra, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa cada um que viu esta live, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, seja com eles, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Valeu. Boa noite.